Eu me importo é com ele, eu sou pai dele, eu amo ele e eu quero ser pai dele, não importa o que ele tem. Se ele for diferente, não é mais ele, né? Não é mais o Lourenço que vai estar aqui, né? E é isso, eu sugiro, se eu pudesse dizer alguma coisa para os pais tem que ser pai, a verdade é essa. A gente tem que ser pai, independente do filho que vai vir. Aí é que a gente prova se você tem responsabilidade ou se você é mesmo um filho de Deus, né? É na obrigação. E aí? É que Deus fala para você, e aí, como é que você vai fazer agora? Você vai abandonar ou você vai encarar? Se a pessoa veio para ela uma situação e ela trava, ou cruza os braços, ou fica nervosa, ou ansiosa, ou tem um sentido de negação, com certeza isso vai acabar indo para uma condição ou para uma situação que infelizmente vai ser triste, né? Quando você sabe que vai vir para você, ou você no caso aqui já é uma realidade, né? Você tem que amá-la, porque ela não pediu para vir, né? Ela não veio, ela não escolhe isso, né? E quando vem nas suas mãos, você tem que, antes de tudo, ter um bom humor, né? E saber que você pode construir algo especial. Você recebeu uma notícia qual você não espera, qual você não aceita e que você não entende o porquê daquilo, não há explicação, né? Por mais que haja uma explicação biológica para o acontecimento, mas você acha que sempre vai acontecer com outro e nunca com você. Uma grande amiga, ela falou que a síndrome de Down ela é igual você comprar uma passagem hoje para passar férias em Paris. Porque eu falei, olha, meu filho tem Down. Ela disse, isso é igual comprar uma passagem para Paris e no meio do caminho o piloto dizer, Paris acabou, tem que ir para o Egito. Que aí você vai ter que redescobrir o que você vai fazer no Egito, onde você vai se hospedar, onde você vai comer, o que você vai visitar. Eu diria primeiro uma coisa que eu escutei de um pediatra aqui em Brasília, que foi o Dr. Denis, na primeira consulta que a gente foi com o Gustavo. Ele me falou uma coisa que para mim marcou muito e eu acho isso mais importante. Ele olhou pra gente e falou, olha, eu queria dizer para vocês que o Gustavo vai ter muito mais características da família de vocês do que de outras crianças com síndrome de Down. A síndrome de Down ela faz parte da diversidade humana, é acolhida e a pessoa, o filho, antes de qualquer coisa, ele é filho, né? Filho, filha, e deve ser estimulado e deve, enfim, se encaixar em todas as atividades da família naturalmente, como qualquer outro irmão ou irmã, né? Como qualquer outro parente. A primeira atitude de um pai ou uma mãe que recebe essa notícia é se cercar de informações. Leia, vão atrás, procurem os profissionais, as pessoas que podem ajudar vocês, sendo antes do nascimento, depois do nascimento. Quando a gente se cerca de conhecimento, a gente fica menos inseguro. A gente teve uma gravidez, né, relativamente tranquila. Era uma gravidez muito desejada, muito planejada. Uma gravidez em que os médicos diziam que eu não podia mais engravidar, né? E Deus acabou abençoando, a gente acabou engravidando. Então, desde o início eu vi essa gravidez como uma grande resposta de oração, uma grande bênção mesmo de Deus nas nossas vidas. Os exames, né, as morfológicas deram normais. E quando foi no final da gestação, quando a gente foi fazer um outro exame, estava com quase 28 semanas, aí a gente descobriu uma cardiopatia. Assim, isso desestruturou demais, assim, veio fazer uma marca, assim, de que, poxa, a Malu, né, vai nascer com uma cardiopatia grave, uma cardiopatia onde o coração era inteiro aberto. E aí todos os médicos que a gente foi em São Paulo buscar opinião, a gente ficou aqui em Brasília, todos os médicos que a gente ia falavam da possibilidade de nascer uma criança com síndrome de Down. E assim, pra mim já foi duro demais escutar da cardiopatia, então da síndrome de Down foi mais ainda. Então o que eu mais pedi a Deus é que assim, que fosse só uma cardiopatia, que não viesse nada mais que eu não daria conta.
E aí, de verdade, eu não imaginei que a Malu ia nascer com síndrome de Down. Para mim ia ser só a cardiopatia, que já era de um grande tamanho, né, pra gente lidar com tudo isso. E pronto, é como se eu tivesse apagado. Apaguei, né, e fui ter minha neném. Um pouco antes do parto, eu fui pegar um copo d'água, eu tava já descendo para ter o neném, eu fui pegar um copo d'água, e na hora que eu tava pegando a água, parou no bebedouro do meu lado uma criança que devia ter uns 11 anos, e pela voz, né, eu sou fonoaudióloga, assim, eu percebi aquela voz característica, a criança muito feliz falando assim, que a irmãzinha dela tinha nascido. Na hora eu gelei inteiro, porque quando eu olhei para o lado, era uma criança com síndrome de Down. E na hora, assim, eu fiquei nervosa, não conseguia olhar para a criança, porque eu ia ter um neném, né, que por mais que eu estivesse pensando que não ia ser, né, para mim ali foi não sei, foi um recado, foi algo, se prepare, né. E eu não consegui olhar para o menino, eu fiquei assim, dura, fui ter a Malu nasceu bem, nasceu grande, nasceu rosada, uma menina linda. E aí correram para a UTI, né, que já era assim, já era de se esperar, né, amor, que ela iria para a UTI por causa da cardiopatia e tal. O Ricardo foi acompanhando tudo. Quando voltou, aí eu olhei para ele, deu parabéns, amor, né, a Malu é linda. Aí eu falei, ai, amor, ela não tem a cardiopatia, ela não tem a síndrome de Down. Aí ele falou, calma, depois a gente conversa. Então, na hora que ele falou isso, assim, o diagnóstico foi dado. Nós ficamos sabendo o diagnóstico da síndrome de Down na 12ª semana, né, quando a gente foi fazer a morfológica. E aí eu me lembro que o médico perguntou se a gente queria fazer o bioquímico, que poderia aumentar ou diminuir a probabilidade da síndrome, ou então a biópsia de vilo coreal com 12 semanas, ou então esperar para a 16ª semana para fazer a amniocentese. E daí, com a suspeita da síndrome de Down, que poderia ser o mais simples, a síndrome de Down, mas poderia ser síndromes que não tem uma expectativa de vida ou uma vida neurovegetativa, eu quis muito fazer o exame porque eu precisava me preparar. Não com o objetivo de abortar, nunca pensei nisso, até porque não condiz com os nossos princípios. Mas eu queria ter o direito de saber se minha filha tinha ou não algum comprometimento para que eu pudesse me preparar. Eu já tinha naquela época 12 anos que trabalhava na área de neuroreabilitação, e para mim foi um choque, assim, eu tive que me preparar para poder receber minha filha. Eu entrei num luto muito importante, assim, eu não conseguia imaginar separar a filha da síndrome. E aí nós fomos para Belo Horizonte fazer o Cariótipo Express, que saía em 24 horas. E lá a gente ficou sabendo que era uma menina, eu queria muito a menina, e que ela tinha síndrome de Down. Nessa época, assim, eu era docente de 2 universidades, eu pedi afastamento, pedi demissão, eu fiquei muito mal mesmo. E fui para Salvador. Eu queria muito ficar longe de tudo que pudesse, eu precisava de um tempo sozinha. E eu me lembro quando a gente chegou em casa, na noite que a gente ficou sabendo, assim, meu marido, ele me ajoelhou nos pés da nossa cama, assim, e disse assim, Senhor, obrigado pela oportunidade de nos ter confiado essa filha. E eu senti um sentimento de inveja, assim, porque eu não conseguia sentir a mesma coisa que ele sentia. E naquele momento, dali em diante, eu tinha vontade de ficar só, para poder processar tudo aquilo e me doar de corpo e alma, como uma mãe precisa, para cuidar dela. A gente descobriu a síndrome de Down do Gustavo após o nascimento, algumas horas após o nascimento. A gente já estava no quarto, e aí, depois das visitas dos avós, o Rodrigo e minha mãe olharam para ele e acharam que ele estava roxinho. E aí, tá, não tá? Minha mãe, muito insistente, falou, Rodrigo, vamos tirar a roupa desse menino porque ele tá roxinho. E aí, quando eles tiraram a roupinha, realmente ele já estava com a mãozinha e com os pezinhos bem roxos. E aí, Rodrigo saiu direto com ele do quarto, a enfermeira foi ver e dali ele foi para UTI. Ele estava com uma cianose e uma hipoglicemia severa já.
E aí nós ficamos um tempo esperando assim no quarto, algumas horas, e aí no final da tarde o médico subiu, foi o mesmo pediatra que tinha participado do parto, e aí ele começou a conversar com a gente, e ele estava muito emocionado, né? A esposa dele estava grávida de 7 ou 8 meses, eu acho, então ele estava realmente envolvido com a história. E aí ele começou falando primeiro de uma possível cardiopatia por conta da cianose. Ele achou que Gustavo pudesse ter uma cardiopatia, e aí começou a falar sobre isso, e logo depois emendou que num exame clínico mais aprofundado eles viram sinais de síndrome de Down. A gente estava sentado, era o Rodrigo, eu no meio, minha mãe no sofá, e aí eu confesso assim que quando ele falava, eu escutei a síndrome de Down, mas o que martelava na minha cabeça era cardiopatia, né? Eu imaginava ele tendo que operar, não saindo mais do hospital, enfim. E eu comecei a ficar muito nervosa, eu chorava muito, e o Rodrigo muito sereno, só encostava em mim e falava, calma, não fica assim, calma, calma. E, enfim, o médico foi embora, e aquela noite foi uma noite angustiante, né? Assim, a gente não sabia o que ia acontecer, quanto tempo o Gustavo ia ficar na UTI, mas meu coração me dizia que sim, que Gustavo tinha síndrome de Down, que ninguém precisava me confirmar isso, né? Quando eu desci naquela noite para visitá-lo na UTI, foi quando eu olhei melhor para ele, e Gustavo era um sucesso da UTI, porque ele não era um bebezinho, não era prematuro, não era um bebezinho pequeno, nada, então na UTI as enfermeiras adoravam ele, porque ele era diferente, assim, né, em tamanho, muito, muito lindo, todo mundo achava ele lindo. E aí quando eu olhei para ele, na hora meu coração falou assim, né, o Gustavo tem síndrome de Down, sim. Na verdade foi assim, a gente, é como qualquer outro, eu não esperava nunca, porque nós tínhamos já 2 diagnósticos, né, 2 exames que foram feitos em 2 clínicas, com todos os exames perfeitos, onde ele não tinha nada, o Lourenço não aparecia nada que detectasse que ele tivesse síndrome de Down. E no momento que nós fomos entramos na sala de parto, até tudo aí uma criança normal, eu estava esperando uma criança normal. E aí ela entrou em trabalho de parto, e assim que a bebê saiu da barriga dela, eu estava assistindo tudo e filmando tudo, Assim que o bebê saiu da barriga dela, ela parou de falar, ela simplesmente ficou muda. E eles pegaram o bebê, olharam um para o outro, as enfermeiras assim, e caminharam para um canto. E eu acompanhei o bebê para ver o que tinha acontecido. Era uma sala de frente com a nossa assim. E aí de repente eu vi que tinha uma coisa errada, porque eles começavam a cochichar uma com as outras assim. Elas ficavam conversando com as outras e eu queria saber o que estava acontecendo. E eu perguntei o que estava acontecendo e eles disseram que não tinha nada. E aí eu, como autoridade de pai, né? Eu falei assim, olha, eu sou o pai desse menino e eu quero saber o que está acontecendo. Tem uma coisa errada e eu quero saber o que está acontecendo. E vocês vão me dizer agora. Nesse momento que eu abordei dessa forma, a chefe da UTI entrou, né? E falou para mim assim, olha pai, nós estamos com um probleminha, assim, eu não sei se... A gente não sabe se é ainda, porque... Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, olha pai, olha assim, paizinho, ela me chamou de paizinho, né? Nós estamos suspeitando que seu filho tem síndrome de Down. Eu falei para elas na hora, assim, eu fui enfático, eu falei assim, impossível. Ele tem 2 clínicas, exame de 2 clínicas, dizendo que ele não tem nada, que é tudo certinho. Ele falou, você tem aí? Eu falei, o último está aqui comigo, eu trouxe pro parto. Ele falou, pega ele, por favor. Ela olhou, realmente, falou, realmente ele não tem nada. Eu falei, olha pai, como eu falei pro senhor, é uma suspeita. Na verdade, ele parece muito com o senhor, mas ele tem a prega palmar, que ele tem uma prega única, né? Não sei se vocês sabem. E aí quando nasce essa criança com essa prega única na mão, a gente tem que fazer essa investigação, esse exame para saber se é ou não. E esse exame chama-se cariótipo. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer o quê? Então vamos levar ele agora para ela, porque ela quer pegar ele. Aí foi o que ela falou para mim assim, pai, não é possível agora que está acontecendo um probleminha com a sua mulher. Aí foi quando eu corri para dentro da sala e ela estava praticamente morrendo, ela estava toda entubada já, que ela tinha tido
reação, eles não sabem até hoje dizer o que foi da anestesia, se foi do antibiótico, não sabe o que aconteceu com ela até hoje. A notícia dele foi dada com muita coisa junto, né, da síndrome de Down. A notícia foi dada assim, junto com muita coisa. Então assim, eu nem sei o que foi mais impactante naquela hora, né? O que foi impactante foi que na mesma hora que ela acordou, eu dei um tempo dela ficar mais ou menos, e eu contei para ela o que tinha acontecido, né, da suspeita da síndrome de Down. Ela ficou também, na hora assim, ela já falou, não tem problema, é nosso filho de qualquer jeito, a gente vai criar ele de qualquer jeito. Só que depois as coisas foram se encaixando, né, as coisas foram vindo, a gente viu o que tinha acontecido. É claro que a gente sentiu muito, porque ninguém esperava, né? É uma espécie de luto, né? Só quem tem sabe explicar. E é o meu primeiro filho, né? Eu planejei com tanto tempo esse filho, foi um filho amado, esperado. Cada centímetro, cada ano da minha vida eu poder por esse menino, para ter ele. Eu queria ter ele dentro do casamento, tudo certinho, sabe? Eu tive com ela um tempão, prometi para minha sogra que ficaria com ela e que não engravidaria ela, que a gente ficaria junto. E se acontecesse da gente ficar, eu ia casar com ela pra gente ter esse filho. Foi o que eu fiz, casei pra ter ele. E aconteceu o que aconteceu, mas no primeiro momento que eu peguei ele na mão, nos braços, eu já vi que ele dependia muito de mim, né? Independente de que ele fosse de dar ou não, ele me queria muito, ele precisava muito, era muito indefeso e eu tinha que lutar por ele de tudo quanto é forma, né? Nós tivemos uma gravidez, né, tranquila, os exames todos normais. Theo nasceu com 36 semanas, eu entrei em trabalho de parto e nós fomos para o hospital. E na hora que ele nasceu, eles colocaram ele do meu lado e eu notei que ele tinha os olhinhos muito puxados. Mas até então não me passou pela cabeça que ele tivesse síndrome de Down. O Theo é o 4º Down da minha família. Minha família, minhas 2 tias, irmãs do meu pai, têm filhos com síndrome de Down. Minha prima tem uma filha, né? Tem gêmeas, uma com Down, outra não. Então, assim, o meu convívio com a síndrome de Down talvez não fosse como o Leandro, né? Que não tem esse convívio, não tem essa vivência. Então, eu confesso que eu pensei, sim, quando me trouxeram o Theo e que eu olhei para ele, eu pensei que ele pudesse ter a síndrome de Down. O que eu nunca imaginei é que não desse nos exames, né? Que os exames não pudessem detectar, porque Theo não teve cardiopatia. Então eu fui para o quarto, ele mamou, ele fez tudo que qualquer criança sem síndrome de Down faria. E no outro dia essa pediatra entrou no quarto, né, e perguntou se a gente tinha notado alguma coisa de diferente nele. E lá no fundo do meu coração eu já tinha notado alguma coisa diferente nele, né? E quando ela falou na síndrome de Down, o sentimento que eu tive foi de dúvida, porque até então eu não sabia como é que vai ser o futuro do Theo. A notícia assim, não foi fácil, né, de ser aceita, né, porque a gente espera um filho idealizado, aquele filho perfeito, e naquela hora muitas dúvidas pairaram na minha mente. O que a minha filha poderia fazer, como que seria o futuro dela, se ela iria andar, se não ia, até porque eu desconhecia o que era a síndrome de Down. E assim, eu fiquei muito abalada. Meu esposo tentou se conter, né, ser mais forte do que eu, porque ele viu que eu tinha apenas 17 anos quando eu tive a Bruna. Então, assim, um adolescente com uma primeira filha, Down, o que fazer, né? Enfim, o primeiro dia foi bem difícil, eu não queria vê-la, eu não queria nem amamentá-la. E aí a equipe médica veio, na época não tinha serviço psicológico no hospital, isso eu achei uma falha, um hospital de referência. Eu precisei de apoio e não tive. E a própria enfermeira que chegou para mim falou assim, bom, a sua filha precisa de você, precisa que você amamente. E assim foi, né? Quando eu comecei a amamentar, a nossa relação de amor, né, começou a se estabelecer. E aí foi tudo muito mais fácil, porque eu fui vendo o encantamento da Bruna, né, no olhar dela. E foi mágico, né? Cada hora que eu ia amamentá-la, que eu olhava para ela, no olhinho dela, ela falava comigo com o olhar. Então,
aquilo tudo, né, que parecia terrível no início, em poucos dias realmente foram acabando, né? O nosso amor foi só crescendo. E eu fui vendo que a síndrome de Down, à medida que nós vamos conhecendo mais sobre o assunto, né, porque aí começa uma busca incessante disso, né, de saber, de conhecer o que é a síndrome, né, o que a minha filha pode fazer, como que será o futuro dela, não sei, mas o que a gente pode fazer hoje para lá na frente a gente colher os frutos. E assim foi feito, né? Coloquei a Bruna em todas as estimulações, tratamentos, fiz todos aqueles exames iniciais que a gente precisa fazer para saber se há alguma doença congênita ou não. Enfim, à medida que ela foi crescendo, tendo todos os atendimentos, Bruna foi desenvolvendo muito bem, né? Fomos observando alguns dons, né? O dom pela dança, ela gosta de dançar, ela gosta de tocar. E a síndrome realmente ela foi diminuindo, assim, tô falando no nosso olhar, né? À medida que nós vamos conhecendo mais sobre ela, a gente vai enfrentando, a gente vai buscando vencer, né, cada desafio de vida. E é assim que a gente vive. Hoje, a Bruna, a síndrome de Down na Bruna é um detalhe na vida dela. É uma condição que a gente tem que respeitar, né, pelos limites que ela tem, mas não diminuindo, né, acreditando no potencial que ela tem e acreditando na pessoa e na vontade que ela também tem de realizar qualquer tipo de atividade. E a gente não teve no pré-natal nenhuma informação de que o Miguel viria especial, ou viria Down, ou viria com alguma má formação. Estava completamente uma gravidez normal. Quando o Miguel saiu da sala de parto para fazer a pesagem, ele foi colocado na balança, ele levantou o rosto para mim e ali eu notei que tinha algo em especial, né? Então ali eu achei que Miguel tinha síndrome de Down. Eu acho que praticamente eu fui o primeiro a saber. E entre a obstetra e a pediatra que acompanharam o parto, havia aquela dúvida, ninguém batia o martelo. E até então, naquela minha incerteza, eu também procurei preservar a minha esposa. A gente acha que, como papai nessa hora, a gente acaba recebendo uma carga dobrada. É aquela carga de dizer assim, agora a gente tem que segurar as pontas por nós, por nossos filhos e por nossa esposa, né? Para tentar assimilar o que vai vir. Então eu não tinha nenhuma informação, não sabia o que era síndrome de Down. Eu, antes de ser pai, era uma coisa interessante porque eu sempre tive muito medo, né, de conceber uma criança, imaginando se um dia, sabe, eu acho que eu vou ter um filho que de repente possa vir com alguma deficiência, alguma coisa, você acaba tendo um certo medo daquilo. Eu não entendia, eu não sabia nem que síndrome de Down poderia vir com alguma cardiopatia ou com alguma consequência devido à síndrome, né? Em minha ignorância eu não sabia disso. E logo que a gente foi para o quarto, a notícia foi dada para minha esposa de forma muito dura e direta, porque a pediatra que acompanhava disse: ele é Down. Então, assim, a notícia recebida depois pode ser que ela traga um conforto maior durante a gravidez, mas ela não é diferente do que significa o significado em si de ter a notícia, né? Porque eu acho que o cuidado vai ser o mesmo. Uma mãe que está com o neném na barriga, ela vai ter o mesmo cuidado, ela vai ter o mesmo pré-natal, ela tem que continuar se cercando de informações, porque foi isso que eu e a Jordana fizemos. O que é melhor, receber a notícia na gestação ou receber a notícia na hora que nasce? Eu acho que Deus oportuniza para cada pessoa a forma que Ele acha que a pessoa vai ter mais força. Mas eu diria que na gestação a gente não viu o filho ainda, a gente não sabe como é que vai ser. É uma coisa que eu pensava muito. A geneticista, quando a gente fez a consulta, ela disse assim: pode ser que essa gestação não venha a termo, né? Porque as pessoas com síndrome de Down que conseguem nascer é a ponta do iceberg. E naquele momento de muita dor e luta, eu considerava assim: bom, eu jamais
teria coragem de fazer um aborto. Mas na gravidez eu pensava assim, nossa, mas se Deus levar, eu vou aceitar, assim. No fundo eu tinha um pensamento assim, eu estava tão sofrida, eu estava tão... que no fundo eu tinha uma vontade, assim. Hoje eu assumo, falo isso com muita tranquilidade, porque eu sei que muitas mulheres grávidas, na mesma condição que eu, pede a Deus que leve, assim, pra gente não sentir o peso e a culpa de executar um crime que é o aborto. Mas eu acho que as mães que recebem a notícia na gravidez precisam de muito apoio nosso. E quando eu sei que alguma mãe no Crisdal nos procura lá, eu faço questão de acolher aquela mãe, porque eu me coloco, eu consigo alterizar, eu consigo ter uma relação horizontal e dizer, mostrar que eu também passei por aquilo, que superei. Hoje, assim, e a gente tem que viver o luto, não adianta, as pessoas cobram muito da gente, a família, a sociedade, mas Deus não poderia ter dado para uma mãe o melhor, Deus não poderia ter dado para uma família o melhor. E essa cobrança da gente se sentir preparado, quando a gente não está preparado, é a pior dor que tem. Então, a gente tem que aceitar e viver cada dia. O que eu digo para todas as mães é que passa, e que depois a gente contempla o milagre da vida. Então, é preciso a gente viver cada momento e acreditar que se veio para a gente é porque a gente dá conta, assim. E tirar o peso, deficiência, associação com doença. Deficiência não é doença. Então, se a gente consegue oferecer para os nossos filhos estímulo e oportunidade e descobrir qual é a vocação dele, como qualquer outra pessoa tem vocação, investir neles, eles vão longe. Assim que eu recebi o diagnóstico da síndrome de Down, como foi o Charles quem me falou, ele teve todo um cuidado, uma delicadeza para tratar esse assunto comigo. E eu levei um susto, porque nenhuma mãe, quando engravida, fala, ai, que bom, eu tô grávida, tomara que meu filho nasça com síndrome de Down. E comigo não foi diferente, só que quando eu peguei o Lorenzo nos braços, eu percebi que o amor que eu sentia por ele ali era incondicional. Eu acho que a falta de informação, a ignorância, e principalmente na hora de levar esse tipo de notícia para a pessoa que está ali fragilizada, saindo de uma sala de parto, que não tem informação nenhuma, ela é completamente cruel. Essa é a grande realidade. Eu acho que se você não tem um apoio, se você não tem uma base... E aí vem a segunda etapa desse processo, que é como comunicar a família. Porque o que pesa não é para você, não é para sua esposa, que você já tomou o choque. O posterior é como é que a gente vai falar agora para o vovô, para a vovó, para o titio, para a titia. E eu lembro que eu não conseguia olhar assim, olho no olho da minha mãe, da minha irmã, porque eu não conseguia mentir. Então, assim, durante 2 semanas, esconder que eu talvez pudesse ter a síndrome foi muito complicado. E a minha irmã, como a minha irmã é TO, né, ela é terapeuta ocupacional, ela veio e sentiu que eu estava diferente, né? E aí, quando foi numa quinta-feira, logo depois eles foram embora no domingo, quando foi na quinta-feira eles voltaram, à noite. Voltaram e eles nunca vêm dia de semana, nunca, minha mãe, meu padrasto, eles sempre vêm final de semana. Quando foi quinta-feira à noite, todo mundo voltou. Falei, gente, aí eu falei pra Jordana, a minha irmã já sabe. A minha irmã já sabe que o Theo tem Down. Aí a gente saiu e tudo mais, e eu sem conseguir falar. A gente também sem conseguir falar. E aí a minha irmã me pegou, a gente saiu pra ir comer alguma coisa. Minha irmã falou, meu irmão, fica tranquilo, eu já sei do Theozinho, fica tranquilo, ele vai continuar sendo amado e respeitado sempre, fica tranquilo que nós estamos do seu lado. Então, assim, o que eu vejo e o recado que eu deixo para os pais e para as mães que estão recebendo esses bebês tão lindos, tão especiais, como todos os outros, que se apoiem na família. E meu irmão falou uma coisa muito bonita. Eu acho que nem ele lembra disso assim, mas ele olhou para mim e falou: Vanessa, não se preocupe com isso, né? Gustavo não é só seu, não é só do Rodrigo, ele é nosso, ele é da família toda. Ele é dos meus pais, dos pais do Rodrigo,
meu, dos irmãos do Rodrigo, e eu tenho certeza que esse tipo de preocupação você não precisa ter, né? Assim, se eu faltar, se um dia eu não estiver aí, o que seria do Guga. E isso realmente me tranquilizou, mostrou que o amor da família, então, foi o que me deu força. Mas o que eu tenho a dizer aos pais que estão chegando agora, que estão recebendo a notícia, é que não vivam esse luto não, porque muitos pais têm o luto. Esse luto a gente vive para quem já foi, para quem chegou não. Para quem chegou a gente vive a alegria, a felicidade, a esperança, né? De que nossos filhos vão poder brincar, correr, estudar. E é por isso que eu incentivo o Theo, que eu estimulo, que muitas vezes até a gente esquece um pouco do nosso filho Breno, porque a gente se empenha tanto em Theo. Eu sei que isso é errado, mas eu quero que Theo seja independente, que ele tenha um futuro brilhante. Essa chegada, né, desse viajante inesperado, para usar o termo do Carlo Leber, né, de um livro, que ele fala que as pessoas com deficiência intelectual, mas principalmente deficiência intelectual, são viajantes inesperados no mundo, né? Essa acolhida, essa chegada, ela vem inesperadamente e nos toma em uma determinada circunstância da vida que vai ser diferente para cada um. Deixa dar o tempo. Dá o tempo. A gente também ainda está vivendo, né? Assim, muito recente, mas talvez as pessoas que já têm a criança maior tenham coisas diferentes para dizer, assim, mas dá o tempo. Dá um tempo, acalma o coração e deixa essa criança ser bênção na sua vida, porque eu acho que é o que vai ser. Se seu vizinho tem um bebê da idade do seu bebê, não adianta você querer comparar o seu bebê com o bebê dele. Cada criança é única, né? Cada criança tem vai gostar de um desenho diferente do outro, vai gostar de uma brincadeira diferente da outra. E minha recomendação é estimular, sempre que possível estimular, não abandonar a sua criança, não depender que os outros façam por ela o que você pode fazer. Porque aí é que está o grande diferencial, o seu coração que vai fazer com que sua criança se desenvolva, com que sua criança leve uma vida completamente normal, aos olhos das pessoas que são ignorantes com relação ao assunto, que você tente esclarecer e que não se choque, não entre em conflito, porque realmente vai da natureza do ser humano. Eu acho que não adianta você surtar ali no início, dizer que tem que fazer tudo para tentar igualar seu filho a uma criança típica, que ela não vai ser uma criança típica. Ela vai ser uma criança como qualquer outra, mas no seu tempo. Uma coisa que eu gostaria de comentar, que fez muito bem para a gente, foi a visita, foi ter conhecido uma família, assim que a gente teve o diagnóstico e tal, a gente conheceu uma mocinha chamada Fernanda, né? Filha da Jussara e da Jerusa e do Hernando. E isso nos ajudou muito, porque quando a gente conheceu a Fernandinha, houve toda a gente viu uma possibilidade concreta de desenvolvimento, porque enquanto o bebê está na barriga e aquele monte de dúvidas que ocorrem na cabeça da gente, isso é uma situação, mas quando você é acolhido por outro pai, outra mãe, outra família, isso é muito significante. Então isso é algo que eu gostaria de deixar registrado, a importância desse casal que está recebendo o bebê ser acolhido por outra família que já tem, né, um filho ou uma filha com síndrome de Down. Eu acho isso aí uma recomendação muito importante. No começo, a gente ouvir que a possibilidade do nosso filho nascer com algumas diferenças, né, de outras crianças, a gente choca um pouco, né? Você fica pensativo, você fica refletindo sobre como que vai ser, né? Diante de tudo que a minha esposa disse, hoje nós temos enxergado de outra maneira, que uma coisa é você ouvir ou até falar com alguém, né, que está vivenciando a situação, outra coisa é você estar no meio da situação e aí você aprender com ela, né? Porque o diferente muitas vezes
não é confortável e nem fácil. Primeira palavra que você tem que tirar do seu dicionário é limite. Para com isso. Não existe isso. Não tem limite. A criança não pode... Não tem isso. Ele vai ser uma criança normal e ele vai evoluir da maneira dele. Da maneira dele. Cada um é um. E você vai ver que ele vai muito longe. Assim, e ele tem ido muito longe. Ele tem ido assim... Eu nem lembro, para te falar a verdade, que ele tem síndrome de Down. Crescidão. E... eu faço a dia a dia, eu faço bateria, faço basquete, street e eu gosto muito de fazer. Como uma mãe sempre ganha um filho assim, com um cromossomo a mais, né? Sempre eu tô acostumado a usar esse termo também, que uma mãe, assim, caramba, não está preparada, não tem um psicológico legal para pensar assim, caramba, vou ganhar um filho com síndrome de Down, né? O pai também se assusta, a mãe se assusta, os irmãos, os tios sempre se assustam também, né? Para ganhar uma criança, um bebê de colo, saber pelos traços de um rosto de uma pessoa, né? De uma criança pequena, começa a desenvolver, começa a andar, falar, também, né? Começa a ir à creche também, conhecer as outras crianças também, que tem mesmo síndrome de Down também, uns sem, os outros com também, né? É uma vida normal, filho? É uma vida normal, que as pessoas sempre sentem assim, pô, um choque, assim, caramba, vem um filho, sempre uma mãe espera um filho assim também, um pai, leva um susto assim também, né? Bom dia. Bom dia. Vamos mostrar para todo mundo onde que fica o olho do Theo? O olho. Vamos jogar bola, joga. Joga a bola, vamos jogar bola, joga.